Senhoras e senhores, vocês estavam ansiosos? Eu também, porque quando se fala de política no ano eleitoral, fica todo mundo ansioso para saber qual é o caminho que eu vou seguir ou não. Justamente nesse momento é que entra o marqueteiro. E vocês hoje vão me acompanhar num bate-papo muito legal falando sobre marketing político. E, logicamente, que durante esse papo a gente vai tocar nos assuntos que todo mundo quer saber. Márcio Braga, quem você acha que deve ser o prefeito? Quem você acha que deve ser os vereadores de Manaus? Essa é uma pergunta que eu vou fazer para o meu querido colega do marketing, o Bruno Rodrigues, que está aqui hoje comigo, e a gente vai bater um papo muito legal. Se liga nessa. Ei, minha gente, olha só. Bora começar a falar? E aí, Bruno, beleza? Beleza, tudo tranquilo, meu amigo? Mano, tranquilo até agora tá, né? Porque o ano eleitoral geralmente é um ano que ninguém fica tranquilo. Quer dizer, não sei se o político dorme tranquilo, se o eleitor dorme mais tranquilo. Bora começar logo batendo esse papo. Bora. Quem fica tranquilo no ano eleitoral? O eleitor dorme tranquilo. Ele só tem uma responsabilidade ali nos últimos 45 dias, que é ouvir o candidato e no último dia, obviamente, depositar o seu voto. Mas a gente que vive nesse meio aí, a gente, quando fecha a última urna da outra eleição, a gente já começa a trabalhar e pensar na próxima. A gente está chegando numa eleição que vai ser uma das mais difíceis da históra de Manaus. E não só de Manaus, acho que de todas as grandes capitais do Brasil. E aí, eu acho que nesse momento, nós que vivemos nesse meio político, nessa bolha meio louca que é o marketing político, a gente já está aí no momento de tensão, outros mais tranquilos, mas daqui para frente, eu acho que a gente tem um bom caminho para trilhar nessa comunicação política aqui na cidade de Manaus. Cara, muita gente não sabe, eu comecei a escrever para a campanha política em 98, participei da primeira em 94, 98, 2000, eu comecei a me envolver realmente escrevendo, aprendendo, né? E as pessoas não sabem, porque só vê o Márcio Braga ali do humor e tal. Uhum. E eu disse, essa criatividade ela tem que servir para alguma coisa, para pagar minhas contas, né? E a gente vem aprendendo que realmente Manaus, o boi voa, né, cara? É muito louco. A todo momento. Tem muita história louca para contar. E assim, Bruno, uma das coisas que eu percebi durante esse tempo é que sempre que acaba uma eleição, quando começa o ano do exercício daquele cara que ganhou, as pessoas, elas parecem que ficam meio arrependidas, né? Elas ficam, putz, me arrependi de ter votado nesse cara. Aí sempre tem um outro que diz assim, são sempre os mesmos. E aí, cara, bora falar um pouco sobre isso, né? Bora. Sobre esse arrependimento, eu deixaria aqui uma dica. Vamos analisar com calma realmente as propostas. Vamos sair um pouco daquele cara que só é legal contigo naquele período e vamos olhar as propostas. Tu acha também que as propostas realmente são a diferença de uma campanha, cara? Vou responder primeiro a primeira pergunta. Essa falácia de que sempre são os mesmos depende do ponto de vista. Se a gente estiver falando de executivo, até vale esse argumento, de que sempre são os mesmos. Até porque, para tu construir uma candidatura, seja prefeito ou a governador, você tem que ser primeiro aceito pelo partido político que vai te lançar como pré-candidato. Então, aí é uma questão muito mais de estrutura interna de quem comanda o partido MDB, quem comanda o partido PDT, quem comanda o Avante. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que são aí as figurinhas carimbadas. Até porque um cargo de executivo, ele é um cargo de maior responsabilidade numa campanha eleitoral. Mas voltando para o outro lado, que é o lado do legislativo, aí a gente já tem um outro parâmetro e uma outra forma de analisar. Na última eleição, em 2020, nós tivemos 45% de renovação na Câmara Municipal. É um número expressivo. Então, assim, quase metade dos vereadores não conseguiram se reeleger. Então, não são sempre as mesmas pessoas. Mas por que esse pensamento fica na mente da população? Nós temos 41 vereadores. Se eu perguntar aqui para o nosso público que está assistindo essa entrevista, para eles comentarem o nome de 10 vereadores, eles não vão saber comentar. Cara, é impressionante isso, né, bicho? A galera não lembra em quem eles votaram para deputado federal, senador. O governador lembra, né? Mas o vereador, então, que o cara fica... Mas isso é a maior prova, eu acho, Sabe quando você
recebe uma oferta maravilhosa e você, na hora, compra. Eu acredito muito nesse poder do cara chegar com uma oferta legal. Não vou entrar em detalhe qual tipo de oferta, né? Porque isso é segredo do marketing. Mas essa oferta, ela faz com que o cara haja por emoção, aquele impulso. Gostei desse cara, olha que bacana, olha o que ele fez para mim hoje, né? E eu acho que isso é uma coisa que faz a pessoa se arrepender depois. Porque aquele candidato, eu lembro que eu era criança lá em Tefé, tinha candidato que ganhava a eleição sem ter ido lá, cara. Isso acontece e aí, muito. depois, eu conheci um candidato que virou depois deputado e tal, e ele falava, eu não tenho nenhum compromisso, porque eu comprei os votos. É muito louco pensar dessa forma, né? E ainda fica aqui a nossa dica, não se venda pelo impulso, ou não compre aquele candidato pelo impulso. Analise se essa oferta realmente vale a pena e as letrinhas lá embaixo, que realmente é que trai a galera, aquela letrinha ali, né? Então, fica de olho na oferta, legal, mas vê o que essa oferta traz lá embaixo, né, Bruno? É mais ou menos. Nesse sentido é o seguinte, tu introduziu aí, eu vou só complementar o que tu já falou. A gente tá batendo esse papo aqui. Porque a população tem que entender que quando um político chega na porta dela, da sua casa, da sua rua, do seu bairro, tem que assumir a postura de como que você fosse um RH. Só que você vai contratar aquela pessoa para trabalhar para você por 4 anos. Quando você quer contratar um fotógrafo, quer contratar um filmmaker, quer contratar um redator, você vai primeiro olhar o currículo dele. A primeira coisa que a gente faz é isso. A população tem que entender da mesma maneira. Quem é esse cara? Por que eu vou votar nele? E aí tem o outro contraponto. Como que esse político, esse pré-candidato ou esse candidato vai fazer com que esse argumento dele se sobressaia no meio de mais 500 candidatos? Então, tem 2 pontos. O primeiro, o da organização de campanha. Se você não organiza sua campanha, não sabe como atuar, não contratou o seu líder comunitário da forma correta, não teve um diálogo bom com ele e não conseguiu organizar nesse sentido, você fatalmente vai perder a eleição. Então, por isso acontece muito. Mas aquele vereador nunca veio aqui, aquele candidato nunca veio aqui. Como é que ele teve essa quantidade expressiva de votos? Tem essa primeira parte que é da estrutura de campanha. E aí a gente fala de estrutura de uma forma bem clara. É contratação de pessoas para trabalhar naquele determinado bairro, naquela determinada localidade. E aí tem um outro ponto, que é o ponto do marketing ou da comunicação. Às vezes o candidato não chega, mas o conteúdo da televisão chega. O conteúdo do tráfego pago nas redes sociais chega. O conteúdo que ele vai dispersar nos grupos de WhatsApp, na lista de transmissão, em todos esses mecanismos que necessariamente, presencialmente, ele não precisa estar, isso vai acontecer. Quer um exemplo bem claro de uma estratégia de comunicação, não só nas redes sociais, mas presencialmente falando? A última campanha do Amazonino Mendes. Ele ali, a gente via que ele tinha uma fragilidade já em relação à saúde. Às vezes que ele se colocava para ir presencialmente, nós tínhamos uma visão não tão positiva da estratégia de comunicação que foi adotada, mas quando eles colocavam um negão num telão para falar com aquele povo lá do João Paulo II, para conversar com o povo do Jorge Teixeira, para conversar com os bairros um pouco mais afastados do centro da cidade, isso funcionava. Então, ele tinha ali, né, uma plataforma para conseguir se comunicar sem estar presencialmente. Deixa-me expressar. Era com muito amor que esse negão chegava, porque gostava de abraçar o povo. Sempre gostei do suor, do calor do povo. Isso é que me tocava. Tocava nesse coração, poder abraçar. Esse é o segredo, esse carinho no olho. Tinha isso. E isso que tu fez agora, muita gente entende isso como... é só uma brincadeira. Não, isso aí é estratégia de marketing político puro. Olha só, deixa eu contar um segredo pra galera aqui, que muita gente viajava achando, ele não gostava do Márcio, o Márcio não gostava dele. Pelo contrário, uma vez eu mandei uma foto do show que eu fiz, tá explicado, e eu escrevi
uma dedicatória para ele. Eu escrevi: muito obrigado pelo senhor me imitar tão bem. E ele se amarrou, se divertia. As pessoas não sabem, mas eu frequentei a casa dele um tempo. Então foi lá que eu aprendi muita coisa. E histórias maravilhosas. Uma vez, conta a lenda, não sei se é verdade, que ele reuniu os prefeitos que iam falar com ele, estavam lá aguardando. E aí o Pereco, que era um cachorro famoso dele, ficou do lado dele. Toda vez que a gente ia lá, ele sentava, o Pereco deitava do lado, nas pernas dele ali. E ele começou a história, e os prefeitos assistindo aquilo. Aí ele dizia: o Pereco é leal. Pereco não muda de partido. Pereco é meu companheiro, né, meu Pereco? Sempre está comigo, hein, Pereco? Olha, onde eu vou, está do meu lado. Mas bora lá, vamos conversar. Quem é o primeiro? Diz que um prefeito empurrava o outro. Pereco é o apoiador perfeito, né? É desses daí que a gente precisa, muitas das vezes, quando o bicho pega numa campanha eleitoral. Diz que aí os prefeitos ficavam: pô, vai tu primeiro, vai tu não. E como porque que fala, o Pereco era fiel. Ele dava indireto. Parecia que, né, aquelas histórias antigas, né, do folclore, né? Mas quem sabe fazer, né? Bora aproveitar que a gente está falando do saudoso amazonino, o qual eu sempre tive maior respeito, a história dele, lógico, né? Ficou aí para a história do nosso Amazonas. E bora falar um pouco sobre carisma. Muitas vezes o candidato ele tem bala na agulha, ele tem uma estrutura, mas ele não tem carisma. É possível trabalhar o carisma? Dá a tua opinião que eu vou dar a minha. É possível, mas aí tem que entender que ele tem que se colocar à disposição para esse processo de mudança. E toda mudança ela não vem de forma muito positiva na mente dos políticos, né? Pô, se eu já sou o que sou hoje, dessa forma de ser, eu não preciso de mais nada. Eu vou seguir esse caminho. Cara, nem sempre é nesse sentido. Toda campanha eleitoral é uma campanha diferente. O que funcionou em 2022 talvez não funcione mais em 2024, em 2020, 2018 e assim sucessivamente. O que acontece? Vamos analisar um pouco o cenário atual da política manauara. Nós temos candidatos que têm apelo popular e nós temos candidatos que têm estrutura política. Quando eu falo estrutura política, não é só da grana. Eu falo do grupo político, dos deputados, dos vereadores, da grande maioria de que estão no poder hoje. Uma análise boa para se fazer é o porquê dos populares, que podem estar numa estrutura de poder, mas que, de certa forma, fazem a comunicação de igual para igual com o público manauara, estarem pontuando, às vezes até mais, do que esses que têm uma estrutura grande de política por trás. Então, isso já é uma análise boa para se ter. Por quê? Porque a eleição municipal, principalmente em Manaus, ela é uma eleição que ela traz muito a questão da sensibilidade, do tato, do olho no olho. Tu sabe muito bem disso. Então, quando a gente escreve um texto para um pré-candidato ou para um candidato em Manaus, nós temos que entender várias questões. Regionalidade, o histórico das pessoas que vieram do Nordeste para cá para trabalhar. Das pessoas, cultura, comida. Linguagem, principalmente. Eu não gosto particularmente de escrever um texto extremamente formal para um candidato que quer ter um apelo popular. Então, é você querer... Eu sinto isso como uma violência simbólica, você querer usar um diálogo, uma linguagem da academia, de certa forma, para uma população que foi, de certa forma, isolada nesse sentido. Se nós temos hoje um índice grande de analfabetos funcionais, se nós temos um índice grande de desempregados na cidade de Manaus, isso tudo tem a ver com a política, e o marketing político tem que estar atento a isso. Cara, na minha opinião, todo mundo consegue sim ter um carisma. Desde, como você falou, desde que a pessoa aceite as mudanças, né? Eu conheço pessoas, Bruno, que são muito sérias, são muito focadas ali, são até sisudas, mas elas têm um coração maravilhoso, um coração enorme, gostam de ajudar, são pessoas que são leais, sabe? Se você precisar delas, elas são leais com você. E elas acabam se tornando pessoas carismáticas. Só que elas só se tornam carismáticas para quem está do lado delas. E aí o nosso trabalho é justamente potencializar. Pegar esse coração bom, mostrar para as pessoas que aquele cara, além de preparado, ele realmente gosta de ajudar. Essa é uma diferença que, muitas das vezes, confunde o eleitor. O eleitor, às vezes... Vamos dar um exemplo. O senador saudoso Jefferson Pérez.
era um homem que era na dele, era tido como um vereador até que não ria ali, né? Aham. Mas todos nós sabemos que ele era muito carismático com os amigos, as pessoas próximas. Então, esse é um exemplo de que o carisma, numa campanha, ele precisa ser potencializado, explicado que aquela pessoa é daquele jeito, sem quebrar o candidato, sem fazer o cara fazer papel, por exemplo, se ele não gosta de dançar e não sabe dançar, fazer o cara dançar, só para querer ser carismático. Exatamente. Não é não? Entender que humanizar um político não é colocar ele para dançar, não é colocar ele para ficar gritando no meio da rua. Isso, ao meu ver, não é humanizar no sentido da palavra. Humanizar é trazer para perto do cotidiano da população. Nós temos políticos aí históricos no Amazonas que, não só no Amazonas, mas no Brasil como um todo, que não precisavam ter esse apelo, essa vontade de querer se colocar ali dentro de um buraco na rua, na feira todos os dias, mas ele conseguia também ser igual quando ele falava de assuntos complexos. Tem políticos que a gente só de olhar fala assim, porra, esse cara é bom, olha o que ele fala, olha o que ele entende. Então isso também é humanizar. Isso também é trazer para perto da população. A segurança que ele te dá, para mim, também é um carisma, né? Bora falar agora mais de outro assunto. Olha, a galera que está acompanhando a gente nesse momento, manda aí para quem você sabe que é candidato, que quer pegar umas dicas aqui. São dois marqueteiros trocando ideias que poderá ajudar, de repente, aquele seu candidato, né? O cara, de repente, quer ajudar o candidato. Talvez dizendo o que fazer, mas principalmente o que não fazer, né? Vamos tentar errar o mínimo aí nessa eleição. E, aliás, né, Bruno, a gente sempre conversa que tem uma máxima, né? Quem errar menos na campanha tem mais chance de ganhar a eleição. Exatamente. E quem errar mais tem menos chance de ganhar a eleição. Porque assim, errar é inevitável. É. Todo mundo vai errar alguma hora. Seja na hora de contratar ali o seu marqueteiro, na hora de contratar o cara do bairro, na hora de contratar alguém. Na hora de dar uma patada. Na hora que não ouviu, né? O seu jurídico, o seu contábil. Não, vou fazer na loucura aqui. Vai se lascar, no sentido da palavra, literalmente. Cara, eu vou falar de uma parada agora contigo, que eu acho que é muito importante para quem é candidato, quem deseja ser candidato, que é a aceitação. A gente acabou de falar um pouco sobre carisma. Eu trabalhei com grandes nomes na política amazonense. Eu trabalhei com um cara que ele ganhou a eleição porque ele chegou com a gente. Ele já tinha perdido algumas eleições. Certo. Ele chegou com a gente e falou no estúdio, eu estou aqui, eu quero ganhar a eleição, me ajudem. O que vocês mandarem eu fazer, eu vou fazer. Naquele dia eu vi que ele ia ganhar a eleição. Porque quando você tem um plano dentro do perfil, dentro de números, para nós, criativos ali, a gente consegue fazer um caminho legal com o cara. Mas a aceitação dele, em primeiro lugar, ajuda muito a ele ganhar uma eleição. Fala sobre isso, como é que tu vê esse cara? Porque era um cara fechadão e ele acabou ganhando a eleição porque ele aceitou. Sim. Sabe, coisas assim básicas que a gente sabe dentro do estúdio, galera. Quando a gente está ali dirigindo, o Bruno vai falar mais como ele trabalha, mas eu gosto de trabalhar mais a imagem, o comportamento, a maneira de falar diante das câmeras, o olhar, a roupa. Eu gosto muito de trabalhar isso, direção. E esse cara chegava lá e eu dizia para ele, não, o nariz está muito empinado, baixa um pouquinho, bora trocar a blusa. E ele, desculpa, vamos trocar e tal. E o cara acabou ganhando. Como é que tu trabalha isso com os caras? Eu tenho conversado com muitos políticos aqui e pré-candidatos, gente do meio político, assessores, como um todo. Muita gente chega e sempre cita um nome na política nacional. Vamos tentar trabalhar a imagem como se fosse o João Campos. Eu digo, cara, não adianta tu trazer o melhor marqueteiro do mundo, a melhor agência de publicidade, os melhores profissionais de freelancer, se tu não se coloca à disposição da tua comunicação, de quem está pensando a tua imagem, como o João Campos se coloca. Então, entender que esse passo inicial tem que ser dado pelo candidato, tem que ser colocado primeiramente na mente do próprio candidato. Se eu, Bruno, quero mudar minha forma de ver, minha forma de ver o mundo, de propostas, etc., eu vou buscar alguém que possa me ajudar. E eu vou contratar o Márcio para isso. Mas se eu contrato o Márcio para eu fazer exatamente o que eu quero, não adianta.
Eu tô contratando um cachorro pra eu latir por ele. E, aliás, já dei não para um candidato uma vez, porque a gente criou um negócio, ele riscou, não, eu quero que seja assim. Aí eu disse, o senhor não precisa de mim, eu fui embora. E eu faço a mesma coisa. Se alguém me chama pra trabalhar e não quer aceitar as ideias, por mais que mínimas naquele começo, pelo menos para sentir um pouco da mudança, eu não me sinto confortável de estar ali. Então, tu trabalha jogando a limpa ali, cara a cara com Claro, cara, falando... não tem como mentir, porque É. o marqueteiro que mente apenas pelo dinheiro, apenas pela questão financeira para conseguir aquele trabalho, ele vai perder a eleição. E aí é uma coisa bem clara, quando se ganha uma eleição, todo mundo ganha. Quando se perde, a culpa é da comunicação. Não tem pra onde correr. A culpa sempre é da comunicação. Eu sempre falo pro Richard, capricha nas imagens aí, mano, pra não ser culpa da gente. É, mas tu Não é sabe não? bem dessa cobrança. Ah, aconteceu um problema lá no bairro tal, com a fulana de tal, não sei o quê. De alguma forma, a culpa vai ser da comunicação. Vai ser o Bruno. social media, vai ser alguém de lá. Cara, é muito louco isso, porque os políticos, de uma forma geral, eles são vaidosos. Né? Os políticos, eles, por mais que eles falam assim, não, eu sou um cara muito humilde, mas ele é vaidoso, ele tem medo de errar nas palavras, ele tem medo de se jogar. Sim. Imagina aí, volta aí, 10 anos, o João Campos ia dar certo lá atrás, com esse jeitão dele. Talvez poderia não ser aceito, mas ele se jogou, ele se lançou. E ele se lançou do jeito dele, ele é um molecão que bate papo com a galera. É. Então, isso é sair da caixinha, né? É deixar a vaidade de lado. Eu trago muito isso da arte, que eu faço o teatro lá, do show. Eu me jogo, se vai dar certo ou não, mas quando dá certo é muito legal, É muito cara. legal. É tipo explorar tudo pela primeira vez, né, cara? Esse ano, esses candidatos precisam se jogar mais, se arriscar mais. Então, bora falar agora de um assunto que está todo mundo esperando. Rede social vai definir a eleição? E eu já abro aqui um parêntese. Ah, deu certo com Obama, o resto do mundo parece que todo mundo acha que as redes sociais definiu a eleição agora pelo mundo afora, né? Certo. E não é bem isso. A gente sabe que ela ajuda e muito, lógico. Tanto é que eu acho que ela atrapalha mais se o cara errar, né, do que... Enfim, então, eu acredito que as redes sociais, ela tem um ponto fundamental na eleição de vereadores e prefeito. Mas vamos falar desses dois. Porque ela chega mais longe a informação. Só se via isso antes com a televisão e o rádio. Com a internet hoje, qualquer pessoa tem um telefone. E a gente consegue saber quem tem esse telefone. Tinha um dado da última eleição que dizia que 12% dos votos, da escolha, aliás, para um candidato, 12% era por causa das redes sociais. Já se fala em 40%. Mas eu ainda acredito que as propostas, elas estão lá em cima. Até onde eu sabia, as propostas respondiam por 68%. O cara vai votar em ti pela proposta, não pela tua rede social. E aí já se fala em 40%. Hoje, nós temos o trabalho de tráfego pago, né? E aí, aí a Justiça Eleitoral Tá em cima. está em cima. Nós temos um trabalho do marketing aqui da gente, de trabalhar uma imagem legal, saber o que vai falar, saber se vestir, como vai chegar, a linguagem. Isso ajuda. Eu acredito, Bruno, que a internet ela atrapalha uma eleição, mas ela não vence uma eleição. Qual é a tua ideia, cara? Eu acredito que existe casos e casos, e existem políticos e políticos. Vou te dar um exemplo bem claro em relação a isso. Nós temos políticos hoje que estão disputando o pleito municipal em Manaus que não acreditam nas redes sociais e não se preocupam em fazer esse trabalho. Estão pontuando ali, estão chegando agora nos 2 dígitos. E a gente tem políticos que necessariamente a gente não vê um apelo daquele trabalho de rua massivo e etc., olho no olho, mas que estão pontuando bem numa eleição municipal. Então, quando tu traz esse debate das redes sociais para o executivo, eu acredito que ela é fundamental para um resultado, seja positivo ou negativo, depende da estratégia que tu vai utilizar. Mas quando tu começa a trazer esse debate das redes sociais para essa massa maior, que é a base ali, que são os vereadores, e aí nós temos um outro tipo de visão.
A rede social, nesse tipo de segmento, eu acredito que ela é fundamental que exista, mas ela não é determinante para a eleição de um vereador. Então a gente concorda nisso aí. Sim. Que ela não vai definir a eleição. Ela não define uma eleição. Eu acredito que ela não define. Eu também. Ela atrapalha caso... Sabe aqueles vídeos virais detonando o cara? Ou o cara fez uma merda muito grande e aquilo ali viralizou, aquilo atrapalha. Mas ela não decide uma eleição. O cara acha que vai usar a internet, vai ganhar a eleição. O cara vou botar 1 milhão no tráfego pago que eu vou ganhar a eleição. Não é por aí. Não é por Até aí. porque tu não consegue pôr 1 milhão fácil hoje, viu? Nós temos aí um teto, né? Nós temos um teto de 10% aí de quanto que pode ser investido no valor total de uma campanha eleitoral dentro do tráfego pago. Bruno, eu queria muito que a gente falasse de diversos assuntos. Política, futebol, religião, são assuntos que esticam, né? Vai embora, não tem fim. Não tem... Vixe. Mas eu acho legal a gente iniciar esse bate-papo. Quem sabe amanhã a gente não está comentando o resultado da eleição ao vivo aqui com a galera. Eu topo a ideia. Eu compro a ideia também, porque uma coisa é certa, viu, galera? Vocês que acompanham a gente, acompanham o Bruno também. Assim como o Cazé transmitiu a Copa do Mundo, a gente já vai poder transmitir os resultados. E a gente está aqui já antecipando aqui uma ideia muito legal, com uma linguagem jovem, fácil e acessível, fácil de entender, né, Bruno? Então, comunicar é isso, né? Se tu aprende alguma coisa e tu não consegue explicar isso para tua família, para os teus amigos, tu não está comunicando. Cara, então eu acho que isso aqui dá muita coisa ainda para a gente acontecer, para fazer. Eu tenho feito uns trabalhos junto com o Bruno, é meu parceiro também, a gente trabalha junto com uns projetos bem legais aí. E eu quero aproveitar e vender nosso peixe aqui, né? Bora! Quem quiser trocar uma ideia com a gente tem uma equipe maravilhosa para ajudar você com dicas, com um caminho a seguir. E agora, uma coisa é certa, você falou ainda agora, quando ganha eleição, ganha todo mundo. E quando perde, meu amigo... É da comunicação. A comunicação se lasca, é a primeira. Agora, bora ganhar pela comunicação, então? Bora, vamos nessa. Cara, Bruno, eu espero que a gente continue outros momentos como esse. E eu adorei esse bate-papo aqui, cara, entre amigos, trocando ideia, também. Muito real, sem... Aqui ninguém tem bandeira, ninguém tem... Nossa bandeira é a comunicação. Pronto, falou. Falou isso aí. Valeu. Independentemente Quer falar mais de alguma quem coisa? Eu quero agradecer pelo espaço, né? Agradecer o amigo aqui que me chamou para bater esse papo. E dizer que eu estou à disposição, meu amigo, do que você precisar e das pessoas que estão assistindo também. Chama a gente para bater um papo aí. Não precisa ser o candidato para conversar com a gente conversa com os assessores, com quem precisar, porque a gente está em todo canto, a todo momento, como esse último filme que lançou aí. Agora, uma coisa é certa. Mano, ideia aqui não falta. Então, a gente se encontra logo, logo, no próximo momento. Esse Márcio Braga Podcast, eu vou falar de assuntos, estou falando de assuntos que eu amo, política, cultura, arte, entretenimento, e eu tenho certeza que você gostou desse papo. Curte, comenta, se inscreve aqui, e a gente se encontra logo, logo, para falar de outro assunto bem legal. E o Bruno vai voltar, e a gente vai conversar mais ainda, afinal de contas, é um ano eleitoral, e a gente tem muito assunto para... Vamos pela frente. Valeu, Bruno. Obrigado. Valeu.